Bom, e quem vai tocar o grande barco americano a partir de 20 de janeiro de 2021, por 4 anos? Donald Trump ou Joe Biden? E no caso, só por 4 anos mesmo, o Trump, porque se ganha, haverá um impedimento legal dele tentar uma segunda reeleição, não pode mais. E o Biden, porque disse que não será candidato à reeleição, até pela idade. Muita gente sempre desconfia dessas promessas, né? Várias, aliás, referentes a não quero saber de reeleição, já foram logo depois ignoradas, né? Mas no caso do Biden, parece ser isso mesmo que ele pensa pela idade. Ele agora em novembro fará 78 anos, então não parece que o Biden trabalha, se ganhar a eleição, com qualquer expectativa de tentar daqui a 4 anos a reeleição. Mas antes é preciso saber quem leva. E o Donald Trump havia dito que só falaria em vitória depois da vitória certa. Mas falou antes, disse que ganhou. E interessante que ao mesmo tempo que ele disse que ganhou, ele já anunciou que levará contestações à Suprema Corte dos Estados Unidos em razão dos votos pelo correio. Ele passou meses dizendo que essa votação pelo correio provocaria a maior fraude eleitoral da história dos Estados Unidos e agora diz que a fraude de fato aconteceu e que por isso ele vai levar à Suprema Corte. No levantamento do New York Times, porque há alguns que são precipitados, né? E já contam com o ovo antes da galinha, e já saem fazendo uma contagem que não é ainda oficial. Esse aqui é um levantamento oficial, que ainda tem 227 votos para o Biden e 213 para o Donald Trump. Lembrando que se alguém chegar a 270 votos, será o vencedor no colégio eleitoral. Alguém pode chegar lá no colégio eleitoral e votar de maneira diferente do eleitor, do estado que ele representa no colégio? Pode, mas não acontece, né? Até porque, obviamente, os partidos já tratam dos representantes nos colégios eleitorais. É uma coisa muito diferente da convenção partidária, onde há os superdelegados e tal. Então, o Alasca, por exemplo, ainda não fechou. O Alasca está com apenas 36%, mas é uma vantagem gigantesca, né? Do Trump, com 61,4% contra 34,7% do Biden. O Havaí fechou e escolheu Joe Biden, porque é isso mesmo, a ideia é essa, né? Cada estado, você tem 51 eleições, né? Contando o Havaí. Mas onde a coisa realmente pesa, na Geórgia, 93% já reportados dos votos. Então, aqui o Trump tem 50,3%, Biden 48,5%, e ainda há alguma margem para o Biden virar. Na Carolina do Norte, com 95%, a diferença é de 1,4%, né? O Trump com 50,1%, o Biden 48,7%. E no Michigan, o Biden com 49,6%, o Trump com 48,7%, 94% dos votos. Também aqui a disputa ainda aberta, mas com a vantagem do Joe Biden, que tem vantagem também no Wisconsin, 49,4% a 48,8%. Pensilvânia parece ser não apenas um centro importante de disputa, mas também porque provavelmente até sexta-feira ainda estarão chegando votos que foram enviados pelo correio. E é aqui que o Biden tem expectativa de, com a enxurrada de votos nos correios, conseguir a virada. Que nesse momento é muito difícil, porque são 8 pontos de diferença, né? O Trump com 53,4%, o Biden 45,3%.
na Pensilvânia. Só que são apenas 80% dos votos reportados. O problema aqui é que muita gente se pergunta por que o Biden tem tanta esperança nesse voto pelos Correios e o Trump não. Por que o voto pelos Correios não teria uma proporcionalidade parecida com a do voto presencial? Porque, de certa forma, o Partido Democrata fez uma campanha muito forte para que as pessoas votassem pelo correio por causa da pandemia. E o Trump disse que não. O Trump disse que eles fizeram essa campanha para que seus eleitores, de preferência, votassem pelo correio, porque isso abriria a possibilidade de fraude, não é? Tanto que na madrugada, quando chegaram os votos que foram enviados pelo correio, é que o Biden conseguiu virada em alguns estados importantes. Em Nevada, mas aqui são apenas 6 delegados, né? De todo modo, se o Biden confirmar aqui, ele está com 49,3%, o Trump 48,7%. Arizona, esse parece o estado problemático para o Donald Trump, porque normalmente os republicanos ganham no Arizona. E 13,5%, 13,5 pontos de diferença, né, Zaidan? Exatamente. A diferença 3,4, né? O Biden com 51, o Trump com 47,6. E, de qualquer maneira, deixa eu ver o percentual aqui, 86. Ainda tem chão, não é impossível uma virada do Trump. E na Georgia, terra do Jimmy Carter, né? A diferença pró-Trump é de 1,8, né? 50,3 a 48,5. 86 mil votos de diferença. 86 mil votos. Vale notar que já teve eleição decidida por 500 e poucos votos, 538, que foi quando a Suprema Corte falou parem de recontar, né? Isso não tem mais sentido. Naquela disputa do Al Gore com o Bush filho ganhou, e ali foi o Partido Democrata que judicializou, como gostam de dizer hoje, a disputa, porque insistiu na recontagem, e o caso chegou à Suprema Corte, que permitiu a recontagem, mas chegou um momento que não tinha mais sentido, a recontagem não fazia nada mudar, né? Então, chegou um ponto em que a recontagem deixou de ter sentido. Ela teve no começo, houve de fato diferença de votos na primeira recontagem, mas chegou um momento que aquilo parecia interminável e já não mudava coisa nenhuma. Então a Suprema Corte determinou o fim das recontagens. Vale notar, não é, Ronald, que além de eleger o presidente, está em disputa toda a Câmara, que lá é renovada. As cadeiras são colocadas em disputa de 2 em 2 anos. O sujeito não tem tempo de respirar, né? Ele tem o primeiro ano, no segundo ele já tem de tentar manter a cadeira, se ele quiser permanecer na Câmara dos Representantes. No Senado já é diferente e apenas uma parte é colocada em disputa. Há uma projeção de que os republicanos manterão maioria no Senado. E se o Biden ganhar, esse será um problema para ele, ter de lidar com a maioria republicana. Até porque aquela ideia imoral defendida pelos democratas de ampliar o número de juízes na Suprema Corte por casuísmo, né? Não é um conceito, não é porque eles entendem que assim a Suprema Corte funcionará melhor. Eles querem ter juízes mais alinhados com suas ideias na Suprema Corte e querem aumentar o número de juízes na Suprema Corte. Isso é um casuísmo imoral, mas que só anda se o Senado concordar que ande. Então, se os republicanos fizerem maioria no Senado, já seria um primeiro grande problema para Biden se ele for eleito. E há outras questões em jogo, né? Por exemplo, no Oregon, houve a liberação para uso recreativo de todas as drogas. Não é só a maconha, que geralmente você tem nessas votações nos Estados Unidos,
você tem os estados decidindo, e às vezes até mudam o que foi decidido antes, alguém consegue colocar, você tem pedidos suficientes, assinaturas suficientes numa petição para que seja colocada em votação uma mudança em relação ao que foi decidido 4 ou 8 anos antes. Ou 2 anos antes, numa eleição de meio de mandato presidencial, que é quando você tem a possibilidade de renovar toda a Câmara dos Representantes. E aí, muitas vezes, uma decisão tomada depois é revista pelos eleitores, né? E geralmente é maconha, ou para uso medicinal, e hoje já são muitos os estados que têm a autorização para uso medicinal. Interessante, mais uma vez, os estados decidem, e normalmente em votação popular. Normalmente em votação popular. Não é um projeto imposto pelo legislativo estadual ou pelo governador. É um projeto que passa pelo crivo da população na urna, não é? E isso acontece muito com maconha. Em alguns estados há liberação para uso recreativo, ou seja, medicinal, mas também recreativo. O sujeito pode ter ali uma plantação, pode comprar, pode usar. E aí, o quanto é possível também varia de estado para estado. Só que o Oregon radicalizou. Seus eleitores decidiram que pode LSD, pode cocaína, pode heroína. E é bom lembrar que hoje a heroína ela se tornou uma causa importantíssima de mortes de jovens e de pessoas de meia idade nos Estados Unidos. Muita gente tem morrido ano após ano nos Estados Unidos por uso de heroína. Inclusive, nos embates com a China, o Donald Trump chegou a reclamar que o governo chinês nada estava fazendo contra a exportação pela máfia chinesa de opioides sintéticos, né? Então você tem uma carga difícil de ser detectada, geralmente são uma espécie de comprimido ali, como o LSD, né? Anfetamina, etc. E aquilo está ali num círculo pequeno, num triângulo pequeno, um retângulo pequeno, uma coisa que o sujeito consegue viajar com milhares de comprimidos daquele e tal. Então houve essa reclamação, porque muita gente morre nos Estados Unidos por causa desses opioides, né? E da heroína em particular. Pois agora, no Oregon, houve a liberação geral para uso recreativo de maconha, cocaína, heroína, o que é um negócio complicado, porque, repito, se você, com a vigilância policial e a proibição legal, muita gente estava morrendo por uso de heroína, imagine então com essa liberação. E aí tem aquela história, não é? O cara lá do Idaho, de Washington, estado que é vizinho ao norte do Oregon, da Califórnia, de Nevada, os estados que tem fronteira ali com o Oregon, ou mesmo de qualquer outro lugar. A gente pode sair do Tennessee, atravessar o país e ir lá no Oregon para se abastecer, para usar sem qualquer receio, né? Porque lá há essa permissão agora dada pelos eleitores do Oregon. Então são muitas as questões, inclusive legislações referentes a aborto para endurecer ou flexibilizar a legislação. Normalmente, a cada eleição, e isso, repito, não é só de 4 em 4 anos, mas de 2 em 2, porque há sempre a renovação, ou a possibilidade de renovação de toda a Câmara dos Representantes. Então, muitas questões são colocadas. E cada estado decide. Geralmente você tem milhares de assinaturas pedindo que um assunto seja levado à consulta popular, não é? Então não é só a eleição presidencial. É claro que as manchetes, que o noticiário, que os levantamentos tratam prioritariamente da disputa presidencial. Mas há muito mais coisas sendo decididas pelos eleitores. Inclusive, claro, a formação do Congresso, da Câmara dos Representantes, que hoje tem maioria democrata, e do Senado, que hoje tem maioria republicana. Vamos ver qual partido vai conseguir pelo menos manter a sua vantagem, não é? Se vai ficar como está, democratas com maioria na Câmara e
republicanos com maioria no Senado ou se alguém vai recuperar uma das casas, né? Não é comum o domínio das duas casas, mas muitas vezes acontece um partido ter o domínio das duas casas e o presidente ser de outro partido. É quase que uma ação inconsciente do eleitor, de certa forma tentando manter o equilíbrio. Porém, nesses tempos de profunda divisão, de embates que vão para muito além do campo intelectual, de debates, de discussões conceituais, né? E hoje há embates físicos entre grupos, inclusive grupos armados, né? Em ruas de cidades americanas, grandes e pequenas. Então, também a composição do Congresso americano tende a reproduzir o voto para presidente, já que a divisão atingiu tal ponto que já se tornou meio raro aquele eleitor que fala, não, eu vou votar no presidente democrata, no candidato democrata à presidência, mas votarei no candidato republicano para o Senado e para a Câmara dos Representantes, não é? Para que não haja desequilíbrio. Houve um tempo em que os eleitores, majoritariamente, talvez no movimento inconsciente, obviamente não coordenado, mas majoritariamente optava por fazer esse equilíbrio, por promover, por determinar como eleitor esse equilíbrio. Isso hoje parece inviável. A tendência é quem vota nos republicanos votar integralmente nos republicanos, não são todos, né, claro, mas a maioria dos eleitores, e da mesma maneira quem vota com o Partido Democrata. Vale notar também que se houver de fato o acolhimento de uma reclamação do Trump na Suprema Corte, o assunto vai se estender e haverá necessidade de investigação sobre o processo de votação nos Correios, se houve alguma possibilidade de manipulação, e aí cabe aos advogados do Trump, não do presidente, mas do candidato, né? São coisas distintas. Uma coisa é quem defende o governo, aí você tem os advogados do governo, os advogados da Casa Branca. Outra coisa é a defesa do candidato, aí cabe ao partido bancá-la ou ao próprio candidato, né? Não é como aqui, onde hoje temos a festa com dinheiro público, o fundo eleitoral banca eleição e o fundo partidário banca, por exemplo, advogado, né? Para os partidos. É uma coisa impressionante. Mas o aperto está dado, não é? A dificuldade de se determinar horas e horas e horas depois do fechamento das urnas quem ganhou mostra o crasso erro dos institutos de pesquisa, pelo menos da maioria absoluta, dos mais citados nos Estados Unidos, que apontavam uma vantagem tremenda para Joe Biden. E, inclusive, em alguns momentos, uma vantagem que era o dobro daquela que era apontada para Hillary em 2016. Aquela não se confirmou e nem esta. O cenário é de vitória de Joe Biden. O cenário, neste momento, é de vitória do Joe Biden, né? É claro que a Pensilvânia pode se tornar, de fato, o estado decisivo. Mas lá são apenas 80% computados e votos pelo correio que devem chegar até sexta-feira. Então, mas o cenário atual aponta a vitória do Joe Biden. Mas definitivamente as pesquisas não mostraram o que iria acontecer. Não mostraram. É claro que há o eleitor enrustido, há o eleitor que não fala, há o eleitor que, por alguma desconfiança, alguma paranoia, seja o que for, ele diz algo diferente para o pesquisador, ele não fala realmente o que ele vai fazer, ele camufla a sua intenção, né, porque é assim que se chama, intenção de voto, e ao mesmo tempo, além dos institutos de pesquisa, a cobertura desta eleição, ela mostra problemas sérios e crônicos em grande parte da imprensa dos Estados Unidos e, por tabela, em grande parte da imprensa ocidental, incluindo a brasileira, né? Aliás, é preciso abrir parênteses aqui para falar, por exemplo, do trabalho feito pelo Barão, né? Não há
uma linha de torcida, não há uma linha de informação que é modificada pelo repórter para colocar ali uma intenção, um desejo, uma vontade, uma preferência. Zero. Informação. É isso o que aconteceu, é isso que está acontecendo, é isso que pode acontecer. Ponto. Esse é o trabalho do repórter. Esse é o trabalho honesto de um repórter, né? Agora, infelizmente, grande parte da cobertura, inclusive no Brasil, ela se tingiu de cores, né? E virou arquibancada. Virou arquibancada. Virou o torcedor que é incapaz, por exemplo, de admitir uma simples falta feita pelo jogador do seu time. Incapaz de reconhecer que o quadro não é exatamente aquele que ele está pintando, não é? Idealizando uma situação, idealizando um candidato. Mas também isso fica no campo do aceitável. Não é algo saudável. É ruim para o jornalismo, é ruim para a informação, é ruim para a relação entre o jornalismo e as instituições, não é? Esse fiscal que deve ser implacável do poder público e dos políticos. E quando eu digo poder público é do judiciário, do Congresso, dos diversos parlamentos estaduais, municipais, de prefeitos, governadores, do presidente da República. Um fiscal implacável, mas não injusto. Não aquele que inventa coisas para prejudicar ou inventa coisas para beneficiar. É horrível. Agora, eles chegaram ao ponto de esconderem notícias, de censurarem notícias, de filtrarem notícias e informações, de se negarem a um trabalho de investigação, de negarem a si mesmos o direito de investigação de fatos que não são teorias conspiratórias, são fatos, e aí é preciso investigá-los para saber o que aconteceu, por que aconteceu, quem fez acontecer, quem se beneficiou do que aconteceu, né? O caso Ucrânia, família Biden, China, família Biden, foi apagado por grande parte da imprensa dos Estados Unidos. E aqui, por exemplo, mais uma vez, o New York Times, que prefere o Joe Biden, mas ele não deixou de noticiar, não deixou de perguntar, não deixou de questionar. Enquanto, por exemplo, outro grande jornal de circulação nacional dos Estados Unidos, e sempre lido mundo afora, o Washington Post, e grandes redes de televisão, fizeram um trabalho lamentável, ocultando informações, se negando sequer a admitir a necessidade de que determinados fatos fossem investigados. Isso não é jornalismo. Isso é trabalho panfletário. E isso fere o jornalismo, fere a importância institucional do jornalismo na defesa da democracia, do Estado de Direito e na defesa do direito do cidadão de saber o que é feito por aqueles que são pagos com dinheiro público. Então é muito ruim, porque, convenhamos, que a imprensa norte-coreana só diga o que quer o regime, todo mundo sabe que é assim. Que a imprensa chinesa só escreva e fale aquilo que o Estado chinês quer, todo mundo sabe que é assim. Mas numa democracia, não. E é até pior, porque muitas vezes o jornalista norte-coreano, se ele resolveu ser jornalista, ou se a vida o empurrou para ser jornalista, ele não tem alternativa, não é? É aquilo ou a prisão, a campos de concentração e de extermínio, não é? Agora, numa democracia, esconder por escolha, ocultar por escolha, sonegar informação por escolha, por conveniência, por preferência política, isso não é jornalismo, definitivamente. Enfim, a contagem continuará, seguiremos aqui informando as mudanças, né, na apuração oficial,
mas claro, sabendo que até pelo cenário, a importância da Pensilvânia ainda parece ser decisiva e talvez a coisa se arraste até sexta-feira em termos de apuração. E se de fato chegar à Suprema Corte, aí poderemos ter semanas de um drama que deveria ter sido evitado. Mas talvez não. Dependendo da confirmação do Wisconsin, do Michigan, do Arizona, talvez o Biden já garanta a vitória antes mesmo do final da apuração na Pensilvânia. Ronald.